eu sou a Anísia, professora de filosofia, e bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar da mitologia grega e a dialética. Esse é o nosso conteúdo de hoje. Os filósofos que estarão trabalhados nesse conteúdo é apenas Platão, e o período é a Antiguidade. Bem, como a gente planejou o nosso plano de curso, nós iremos delimitar o objetivo da nossa aula, os objetivos específicos e a metodologia da aula de hoje. O objetivo geral da nossa aula é aprender as significações da mitologia grega e a dialética de Platão. Os objetivos específicos são analisar o conceito de mitos para os gregos e analisar o método dialético. E a metodologia será a identificação de conceitos bases, um mapa conceitual e a análise de questões. Vamos lá! Bem, os conceitos bases que iremos analisar hoje é o conceito de alegoria e dialética. Vamos lá. O que é alegoria? O termo é um termo grego filosófico e representa uma figura de linguagem de uso retórico, isto é a arte de argumentar acerca de algo por meio de ilustrações carregadas de significações, que tem por intuito transmitir alguma lição sobre a vida, sobre a história da humanidade, sobre os valores. Como vocês viram nas aulas anteriores, isso aqui é referente a um período há 3.000 anos atrás. Nós estamos falando da idade grega, do período dos pré-socráticos. E nesse período, as coisas eram feitas por meio de comunicação oral, como a gente já falou em algumas aulas anteriores. E essa comunicação oral era feita através de mitos, antes de ser formulado essa questão de um discurso racional, argumentativo. E esses mitos eram feitos por meio de narrativas alegóricas. E essas alegorias, como eu acabei de falar para vocês, eram uma espécie de linguagem metafórica, onde por meio de ilustrações carregava histórias cheias de significados que tentavam trazer lições sobre a vida, lições sobre a história da humanidade e lições sobre valores éticos e morais. Há uma teoria sobre a origem dos mitos, a teoria alegórica, que diz o seguinte: segundo essa teoria, todos os mitos da antiguidade eram alegóricos e simbólicos, contendo alguma verdade moral, religiosa ou filosófica, ou algum fato histórico sobre a forma de alegoria, mas que com o decorrer do tempo passaram a ser entendidos literalmente. Alguns de vocês já podem ter ouvido falar que mito é mentira, mas, como nós vimos aqui nessa teoria alegórica sobre a origem dos mitos, nem todos os mitos eram mentiras. Na verdade, o mito não é uma mentira, mas carrega verdades morais, religiosas e filosóficas. Bem, passada a compreensão de mito na Grécia, vamos tentar entender a dialética. A dialética, na verdade, era um método para se conseguir a verdade sobre um discurso. Agora a gente passa a saída de uma narrativa mitológica e alegórica por meio de ilustrações e linguagem figurada para um discurso baseado em argumentos e discussões. Essa é a dialética. A dialética, ela na verdade é um método por meio do qual pode-se testar a veracidade de algo, ou seja, é por meio da dialética que eles verificavam se determinados conceitos ou afirmações seriam ou não verdadeiras. Bem, imaginem que duas pessoas ou mais tenham diferentes percepções sobre a verdade de algo. Então, o método dialético consistiria em atacar essas verdades, com diversas indagações que questionassem a veracidade dessa verdade. Ou seja, se duas pessoas têm uma opinião diferente ou que divergem sobre o que é justiça ou o que é o belo, essas duas pessoas iriam pôr os seus argumentos sobre o que seria o belo, sobre o que seria a justiça. E elas iriam defender por que o belo ou a justiça seria da forma a qual ela justifica ser. E bem, há uma diferença no meio de argumentar isso, porque as respostas a esses questionamentos, elas deveriam ser com base em um discurso argumentativo racional, e não por meio de persuasão, como faziam os sofistas. Como vocês já devem ter ouvido em alguma aula de filosofia que havia uma certa intriga entre os sofistas e os filósofos, porque, diferente dos filósofos, os sofistas praticavam a arte da persuasão, de convencer as pessoas por meio de elocução. Vocês já devem ter visto alguém que falasse
Mesmo que parecesse falácias ou mentiras, ela fala com tanta eloquência que você acaba acreditando no discurso dela. Os filósofos odiavam isso, porque para eles o que prezava era a veracidade dos argumentos, o raciocínio desses argumentos e o quanto mais racional eles seriam, mais forte eles seriam. Portanto, para diferenciar um discurso argumentativo de uma persuasão, um discurso argumentativo racional recorre às ideias inteligíveis, recorre a conceitos. Lembram que a filosofia é baseada em conceitos e não em emoções dos interlocutores. Ele não vai fazer com que você acredite na verdade dele, manipulando os seus sentimentos sobre o que você tem das noções a respeito desse conceito que está sendo discutido. Ou seja, não é pelo entusiasmo ou pela entonação que você coloca no discurso que vai determinar a verdade de algo. Na dialética, será por meio de uma argumentação conceitual e por meio das ideias que você está usando. Bem, vocês já devem ter visto alguma coisa sobre Platão e o mundo das ideias. Bem, para Platão, o que nós vemos, isto é, o que a gente experiencia, as sensações que temos no mundo e sobre o mundo, não são confiáveis para se obter o conhecimento verdadeiro. Como vocês viram em aulas anteriores, eu falei que há uma discussão sobre qual seria a origem do conhecimento. Isso não começou com os filósofos modernos, mas sim desde lá atrás. Então, Platão é um desses que começou essa discussão sobre de onde vem o conhecimento. É confiável confiar em conhecimentos que são adquiridos através da experiência? O mundo pode nos proporcionar conhecimento verdadeiro? Para Platão, o mundo não passa de uma cópia das ideias. E as ideias estariam no mundo inteligível, ou seja, o mundo das ideias é que seria o mundo ideal. E aquilo que a gente vê por meio dos nossos sentidos seria apenas uma cópia da realidade. Portanto, não seria confiável se pautar por uma cópia. Sendo assim, para Platão, o mundo verdadeiro era o mundo das ideias. E esse mundo era o mundo inteligível. Então, quando vocês ouvirem a palavra inteligível em algum texto, lembre-se, isso se refere à perspectiva de Platão sobre qual é o mundo verdadeiro. E esse mundo inteligível, ele é um mundo perfeito, onde as coisas são perfeitas, onde as coisas são incorruptíveis. Por isso, as coisas que são deformadas na realidade, Platão justifica como cópias, porque nem toda cópia será perfeita, afinal, não é a originalidade da coisa. Então, as experiências que temos no mundo são apenas cópias para Platão. Cópias do mundo das ideias, do mundo inteligível. E por isso, a verdade de algo não poderia ser obtida pelas sensações, pois elas são apenas sensações de uma cópia degenerada do mundo ideal. O mundo real, na verdade, para Platão, seria o mundo das ideias. Bem, antes de passarmos para as questões, vamos recapitular o que a gente trabalhou aqui. O nosso objetivo geral da nossa aula era o quê? Apreender as significações de mitologia grega e a dialética de Platão. O que era a mitologia grega? O que era esse conceito de mito para os gregos? Como nós falamos, mito não é mentira. Alguns vão dizer que mito, na verdade, a tradução da palavra significaria uma narrativa. E essa narrativa, como nós vimos nos conceitos bases, é referente à alegoria. E o conceito de alegoria, na verdade, refere-se a uma linguagem que, tentando traduzir para a nossa compreensão, é uma linguagem metafórica, que carrega significações, que carrega verdades, verdades morais, verdades religiosas e verdades filosóficas, que retratam a história da humanidade, que retratam valores da humanidade e lições sobre o passado da humanidade. Logo, mito não tem a ver com mentira. Mito tem a ver com uma narrativa alegórica. E há uma teoria sobre a origem desses mitos, que diz que cada mito contém uma verdade moral e que todo mito, na mitologia grega, seria, na verdade, alegorias. Acho que no primeiro, segundo ou terceiro ano do ensino médio, vocês já devem ter ouvido falar na alegoria da caverna, contada por Sócrates, onde ele retrata a passagem e a ascensão do conhecimento, onde as pessoas estão presas em uma caverna e no fundo dessa caverna elas veem apenas sombras, reflexos de algo que, na verdade,
é a luz no início da caverna, a luz do sol penetra dentro da caverna, projeta a luz sobre os instrumentos que tem lá dentro e o que as pessoas veem são apenas sombras. Como vocês já devem ter percebido, a sombra de algo, ela é sempre distorcida da realidade. Daí, a gente tem essa semelhança. O que Platão e Sócrates querem dizer? Sócrates quer dizer com isso que quando a gente vê a sombra de algo, isso corresponde a um conhecimento degenerado. E somente saindo da caverna, indo até o lado de fora, percebendo a luz real que vem do sol, é que você poderia ter o conhecimento verdadeiro das coisas e não mais apenas sombras e reflexos de algo. Daí vem essa analogia que Platão tem a respeito do mundo das ideias e o mundo real. Por isso, para ele, o que a gente vê a partir das nossas sensações e percepções não passa de cópias degeneradas, não passa de sombras, e que o mundo das ideias, o mundo real, o mundo da luz, é onde realmente se encontram as ideias perfeitas e incorruptíveis, é o mundo inteligível. Portanto, com essas informações e tendo essa percepção de Platão acerca do mundo das ideias, vamos analisar a seguinte questão. Nós temos aqui a imagem de Sâncio, um detalhe de afresco, a escola de Atenas. Como eu falei nas aulas anteriores, é importante que vocês frisem nas referências com relação a cada texto que for usado pelo Enem, mesmo que esse texto seja uma imagem. Aqui refere-se à escola de Atenas. No enunciado da questão, diz o seguinte: no centro da imagem do filósofo, nós temos o filósofo Platão, e é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre a... Lembrando, o filósofo que está sendo retratado é Platão. Então, já puxa daí as lembranças que nós tivemos no início da nossa aula sobre Platão e sobre o que Platão achava da origem do conhecimento. Então, apontando para cima, o que significaria? O que isso quer dizer acerca do homem? Reflitam. O mundo, aqui, é as cópias. O mundo inteligível seria o mundo das ideias, o mundo ideal. Portanto, com base no que a gente aprendeu no início de nossa aula, quais dessas alternativas seriam a correta? Letra A, suspensão do juízo como reveladora da verdade? Letra B, realidade inteligível por meio do método dialético? Letra C, salvação da condição mortal pelo poder de Deus? Letra D, essência das coisas sensíveis do intelecto divino? Letra E, ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade? Bem, vamos analisar aqui detalhadamente cada uma dessas alternativas. A letra A, suspensão do juízo como reveladora da verdade? Esse gesto apontando para cima significa suspensão do juízo? Não. Letra B, realidade inteligível por meio do método dialético? O que foi que a gente aprendeu hoje acerca de Platão e acerca do mundo das ideias? Lembram que eu falei para prestarem atenção no conceito de inteligível? Guardem essa alternativa para vocês. Vamos ver por que as outras alternativas também não seriam a correta. Ou talvez seriam. Letra C, salvação da condição mortal pelo poder de Deus. Bem, como a gente estudou na aula anterior, quando a gente tratou dos pré-socráticos, os filósofos pré-socráticos não recorriam às divindades para explicar as coisas e as origens das coisas. Eles recorriam à physis, eles recorriam a um discurso argumentativo. Logo, a letra C, recorrer a Deus, ao poder de Deus, não seria a alternativa correta que representa o que Platão está sendo retratado nesse quadro. Letra D, essência das coisas sensíveis no intelecto divino. Novamente,
aqui temos uma pegadinha. Ele vai usar o termo essência, que também está ligado à filosofia, a tratar da essência das coisas, mas ele liga isso à essência de coisas sensíveis, e ele liga isso também ao intelecto divino. E quando faz essa junção de conceitos, essência, coisas sensíveis, intelecto divino, isso por si só anula a questão. Porque a filosofia, sim, pode tratar de essências, mas as coisas sensíveis não estão ligadas ao intelecto divino. E letra E. Ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade. Bem, essa palavra intrínseca rebuscada pode tentar confundir vocês. Mas intrínseca quer dizer extremamente ligado, extremamente relacionado. Então, uma ordem extremamente relacionada ao mundo por meio de sensibilidade, esse retrato de Platão quer dizer que ele concorda, o que diz que o conhecimento do homem estaria inserido numa relação extremamente íntima por meio da sensibilidade? O conhecimento seria por meio disso? Não. Portanto, a letra B, realidade inteligível por meio do método dialético, é a resposta correta. Porque o que ela quer dizer? Ela quer dizer que, para Platão, o conhecimento do homem é adquirido através do mundo das ideias por meio desse método dialético, um método argumentativo e racional por onde se chega à verdade de algo. E é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui e até a próxima aula.